Mas, afinal, o que é gravitação? Muito bem. Eu quero começar falando sobre os constituintes últimos da matéria. As partículas elementares. Nós temos hoje aproximadamente 60 partículas elementares. Eu tenho aqui uma ilustração onde nós apresentamos as partículas elementares. Tem nomes que são pouco familiares à grande maioria das pessoas, né? Quarks, gluons, neutrinos, são partículas elementares. Tudo no universo é composto por esse conjunto relativamente pequeno de tijolinhos. Tudo que existe no universo é uma consequência da interação entre estas partículas, poucas partículas. E as partículas interagem entre si por conta de certos atributos que lhes são próprios. Alguns atributos das partículas elementares são relativamente conhecidos. Por exemplo, o atributo carga elétrica, por exemplo, é um atributo muito estudado no ensino médio, num curso de eletromagnetismo. A carga elétrica é um atributo das partículas e que, por meio desse atributo, as partículas se atraem ou se repelem. Porque se tiverem cargas iguais, elas se repelem. Se tiverem cargas de sinal oposto, elas se atraem. De forma que, por conta desse atributo aqui, as partículas elementares e os objetos compostos por elas exercem forças. Forças conhecidas como forças, por exemplo, elétricas. É o caso de partículas dotadas de carga elétrica, forças elétricas. Se duas partículas têm carga elétrica, ambas, mas pode acontecer também de objetos neutros, mas aí uma outra questão. Se forem dotadas de cargas elétricas, surge uma força entre elas, e essa força é a força elétrica. Nós aprendemos, ainda no século passado, que um outro atributo das partículas, conhecido como spin, ele está muito associado, esse atributo, e as partículas que têm esse atributo também podem se atrair e também podem se repelir. O fato é que partículas dotadas de spin, elas são capazes de exibir, né, forças magnéticas. Ou seja, para cada atributo, e existe até um atributo curioso, conhecido como cor, de forma que as partículas dotadas do atributo cor, né, não é a cor no sentido usual, é uma palavra, na verdade. As partículas dotadas do atributo cor, elas são capazes de exercer forças entre si, ou interações, conhecidas como interações fortes.
fortes. Então veja que nós estamos aqui já falando, né, de interações. Então temos aqui a primeira interação, a interação eletromagnética. É o primeiro tipo de interação fundamental. Todas as partículas que têm spin e carga elétrica são capazes de interagir por meio de forças elétricas e forças magnéticas. Nessa ciência do eletromagnetismo, nós procuramos entender as interações entre objetos dotados de carga elétrica e spin. As interações ditas fortes são as interações envolvendo objetos ou partículas elementares dotadas do atributo cor. Poderíamos ainda falar, e não vamos nos alongar mais, poderíamos falar ainda das interações fracas. No caso das interações fracas, nós teríamos atributos como isospin, por exemplo, né? No caso das interações fracas. O fato é que, para cada conjunto de atributos, nós temos um tipo de interação entre as partículas elementares, né? Finalmente, vamos agora falar do atributo relevante em relação às interações gravitacionais. Esse atributo tem o nome de massa. Massa. E essa é a palavra relevante em relação às interações eletromagnéticas. As partículas elementares dotadas de massa, as partículas dotadas de massa, átomos dotados de massa, moléculas dotadas de massa, matéria dotada de massa, tudo que tiver massa interage gravitacionalmente. Ou seja, os objetos dotados do atributo massa, eles exibem interações, e é isso que é fundamental que se entenda: interações gravitacionais. Em resumo, as interações gravitacionais são interações que surgem quando nós temos dois objetos dotados de massa. Um objeto dotado de massa, ele é capaz de interagir com outro, como era o caso da carga elétrica. Esse objeto dotado de massa, ele é capaz de interagir com outro que também seja dotado de massa. O que é importante é que objetos que tenham massa interagem entre si por meio da interação ou da força gravitacional. Todos os objetos existentes no universo e que sejam dotados de massa são capazes de interagir gravitacionalmente. Em resumo, a interação gravitacional, ela resulta desses atributos. No caso, atributo de uma partícula, a massa de uma partícula, e a massa de outra partícula. De forma que o que é essencial
para entender a interação gravitacional é o conceito de massa. Nós já falamos sobre isso numa aula anterior, aliás, que é um dos conceitos que nós ainda não entendemos plenamente. Especialmente, estou falando aqui da massa daquelas partículas elementares. Nós não temos uma teoria acabada, pronta, para entender o conceito de massa, mas todos nós sabemos o que significa massa. Objetos que têm massa interagem entre si por meio de uma força gravitacional. E a força gravitacional tem a ver exclusivamente com este atributo, a massa de um objeto. É claro que nós vamos ter que explicar. Nós precisamos estabelecer as leis que regem as interações gravitacionais. Mas o que é importante que se entenda é que força gravitacional é o resultado de um atributo, a massa de um objeto. Se um objeto tem massa, ele é capaz de interagir com outro que tem massa. E esse tipo de interação que resulta tão somente desse atributo é a interação gravitacional. Finalmente, queremos lembrar que só existem 4 interações fundamentais. As interações eletromagnéticas entre objetos dotados de 2 atributos, carga elétrica e spin, as interações fortes, as interações fracas e, finalmente, as interações gravitacionais. É curioso, porque, em princípio, você poderia explicar o universo, a dinâmica do universo e de cada parte do mesmo a partir de apenas 4 tipos de interação. É isso mesmo. E, dentre as 4 interações fundamentais, estamos aqui, agora, tentando entender uma delas, a interação gravitacional. E esse é o objeto de estudo nas próximas aulas.